Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais uma live, a nossa live para falar sobre a lua cheia em Libra que já está chegando. Enquanto o Instagram vai avisando a galera que começou, eu vou trabalhando aqui com o meu aroma de eucalipto, que refresca, que traz aí a abertura das vias aéreas, traz ali também o poder da concentração, sentir mais um pouquinho. E esse eucalipto aqui da do Terra, na verdade, ele é um mix de 4 tipos de eucaliptos. Então, assim, a gente tem aí o benefício de 4 árvores diferentes de eucalipto para poder trabalhar a nossa respiração. Então, vamos lá, pessoal, falar sobre a lua cheia que acontece nesse sábado, dia 12 do 4, às 21 horas e 22 minutos. Uma lua cheia bem forte. Senti só mais um pouquinho aqui o aroma. Uma lua cheia bem forte, que acontece ali no grau 23 de Libra e Áries. Então, você que me acompanha aqui, eu sempre falo, tenha o seu mapa em mãos. Né? Sempre me acompanha aqui nas lives, nos podcasts. Para quem não sabe, eu tenho um podcast lá no Spotify, lá no Telegram. Vem para o Telegram, porque você recebe sem depender de algoritmo nem nada. E no YouTube também, onde eu mando todo dia uma reflexão astrológica. Então essas lives elas também vão para lá, né? Vão para você que gosta de ouvir, por exemplo, na academia, enfim. E a gente tem a possibilidade de falar todo dia sobre o que acontece no céu. Inclusive no sábado também teremos o astral do dia. Então, eu sempre falo, tenha o seu mapa em mãos, porque aí tudo que a gente conversar aqui, você começa a colocar no seu mapa, personalizar para você. Eu acredito muito numa astrologia personalizada, não horóscopo que fala para todo mundo, né? Uma coisa mais generalizada. Claro que para isso você tem que ter uma noção de astrologia. Então, para quem quiser, está rolando o curso de Fundamentos da Astrologia, onde você pode aprender tudo o que você precisa para poder olhar para o seu mapa, olhar para o mapa de qualquer pessoa e conseguir extrair todos os segredos ali, toda a questão do autoconhecimento através dos símbolos astrológicos. Quem quiser saber mais, me chama aí. E tem aqui também em todo lugar, tem um link para você ir para o curso. Bom, uma lua cheia, ela é o quê? Ela é sempre oposição de Sol e Lua, então sempre é um evento astronômico onde a Lua se opõe diretamente ao Sol e por isso ela fica toda linda, cheia, brilhante, iluminada. Então a Lua cheia, ela tende a iluminar as nossas noites, ela tende a deixar a noite mais clara. E novamente, né, para quem vive nas grandes cidades, geralmente não tem muito essa noção, né? Porque em todo lugar tem luz. Então você está ali com luz para todo canto, mas para quem mora mais no meio da natureza, no meio do mato, você percebe sim a diferença de um dia que tem lua cheia e de um dia que não tem a lua cheia. Porque o dia que não tem a lua cheia é uma noite bem escura. Agora, quando a lua está cheia, você consegue até enxergar a noite. Você consegue ver ali as coisas, consegue andar numa trilha, numa estrada, por conta da luz da lua. Então, esse já traz o primeiro simbolismo que a lua cheia traz para a gente, que é o simbolismo de iluminar, né? Trazer luz para algumas questões que estão no inconsciente. Então a lua sempre representa o inconsciente. Eu tenho compartilhado aqui no Instagram uma série, né, que eu estou assistindo a série do Gabor Maté lá no Aquarius. Eu estou compartilhando alguns trechinhos aqui e trazendo algumas reflexões em cima dos trechos, né? E ele tem falado muito da memória, daquela memória que a gente guarda, mas a gente não tem um acesso consciente a ela. Né? Então imagina que você aconteceu alguma coisa enquanto você estava no útero da sua mãe. Aquilo você não vai lembrar, né? Não tem ali a lembrança consciente, a não ser que alguém fale para você, algum adulto que estava ali na época e te conte. Mas independente de você lembrar conscientemente ou não, o seu corpo lembra, essa memória ela está ali e eventos similares, eventos que possam acontecer ali na sua vida, podem ser gatilhos para ativar aquela dor daquela memória. Então a Lua ela sempre fala sobre essa coisa inconsciente, aquilo que está no nosso corpo, aquilo que pode não estar muito visível. Só que com a Lua cheia, a gente tem esse transbordo, né, daquilo que possa estar no inconsciente, vem para a superfície para a gente trabalhar. Claro que tem duas formas de trabalhar, né? A primeira forma é a que o pessoal mais acaba sofrendo, então a forma inconsciente. Então vem alguma dor, vem alguma questão ali que acontece por conta da sua vida, num relacionamento. Aliás, essa lua cheia tem tudo a ver com relacionamento e feridas de relacionamento, dores de relacionamento. Então vem alguma dor e a pessoa somente reage, né? Ela reage de forma até agressiva, de forma extremamente emocional, mas sem ter noção do que está por trás, né, daquele afeto emocional. Agora, a segunda forma de lidar é quando você fala, opa, né, veio um afeto aqui, veio uma coisa muito forte. Aquela pessoa, minha parceria, fez alguma coisa, falou alguma coisa que eu consigo perceber
através do autoconhecimento, através da autoobservação, da meditação que você faz todo dia, espero que você faça, que aquilo foi um gatilho para uma coisa muito maior. Né? Então, o que geralmente o Jung comenta, né, que são os complexos que são ativados? É quando alguém faz alguma coisa que, por exemplo, para a maioria das pessoas, você pergunta, aquela coisa foi uma coisa meio que banal. Ah, sei lá, ela não te respondeu uma mensagem, você mandou uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não te respondeu, ou demorou para responder, enfim, alguma coisa assim. E às vezes, no geral, as pessoas falam, ah, tudo bem, a pessoa não viu, ela não teve tempo, e assim por diante. Mas para você, aquilo ficou muito forte, aquilo marcou muito. Então, o fato dela não ter respondido gerou um efeito ali muito maior do que talvez fosse esperado. Isso demonstra o quê? Que uma ferida foi tocada, né? Que tem um afeto ali muito forte, que tem um complexo ali que foi tocado. Então, às vezes não é só porque a pessoa não respondeu, é que o fato da pessoa não ter respondido ativou uma ferida muito forte de rejeição que vem lá da infância. Então, quem está consciente, e essa lua cheia é muito boa para isso, né, para você enxergar as coisas, quem está consciente percebe o que está acontecendo na minha vida, de onde pode estar vindo a causa dessa dor. E aí você pode começar a trabalhar em prol dessas resoluções. Afinal, essa lua cheia tem participação de Marte, que fez todo um trabalho de retrogradação em Câncer e está finalizando esse trabalho. Já está mirando aí a entrada em Leão, e aí outras coisas vão se demonstrar nos próximos dias. Então fica a dica, né? É uma lua que pode trazer muito transbordo emocional, muitas questões do inconsciente, muito relacionadas ao passado, porque tem Quiron super envolvido nessa lua, Quiron que é a ferida, e tem o Marte também lá no signo de Câncer. A gente vai comentar sobre os aspectos aí, a gente vai construindo como que vai ser essa lua cheia. Bom, a lua cheia também fala de colheita, então é um tempo de colheita, a gente pode colher aquilo que a gente plantou na última lua nova, que foi um eclipse, inclusive o último eclipse nesse eixo Áries e Libra, então pode ser uma colheita mais rápida, ou pode ser uma colheita de 6 meses atrás. Né? Inclusive dentro ali da lua nova de Libra, que foi ali por volta de outubro, que também, se eu não me engano, foi um eclipse. Então a gente pode ter justamente essa questão de colheitas vindo à tona. Aí a pessoa vai falar, colheita boa ou ruim? Depende do que você plantou. Se você plantou morango, você tende a colher morango. Se você plantou pepino, você vai colher pepino, e assim por diante. Mas a lua cheia tende a demonstrar as coisas, tende a trazer as coisas que foram plantadas, as sementes. E por fim, a lua cheia, como os dois astros estão se encarando, cada um numa polaridade, cada um numa ponta, né, da polaridade ali, ele sempre pede equilíbrio. E a gente vai ter muito aquela questão do equilíbrio entre Áries e Libra, entre o eu e o outro. Né? Novamente, essa lua cheia ela tem um tom um pouco maior, porque ela vem desse último eclipse solar em Áries, e vale muito a pena você saber aonde caiu esse eclipse solar em Áries no seu mapa, porque ali pode ter ficado uma marca que, veja, né, o eclipse ele vai se desenvolvendo ao longo dos meses, sequentes, de quando ele acontece. Então ficou ali, no grau 9 de Libra, uma marquinha. E as coisas podem ir sendo ativadas. E principalmente no seu mapa natal, de uma forma totalmente personalizada, às vezes você está com uma progressão lunar. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Às vezes você está numa progressão lunar que ativa aquele ponto. E aí, se você não está sabendo disso, né, as coisas vão acontecendo de forma inconsciente. Lembra que eu entendo muito astrologia muito fatalista quando as pessoas estão muito no inconsciente. Então, vai ter quadratura de Marte e Urano. Tem uma propensão muito grande a acidente. Mas principalmente para quem? Para quem está no inconsciente, para quem está no robótico. E aí aquela quadratura ela se manifesta num acidente. Mas para quem está no momento presente, para quem está olhando para dentro, para quem está realmente buscando ali um caminho de desenvolvimento, a quadratura de Marte e Urano pode se transformar numa coisa criativa, numa coisa que te liberta, né? Não necessariamente um acidente. Então, sempre busco trazer isso, mantenha o centramento, mantenha o momento presente e observe o que está acontecendo no seu mapa. Então, esse eclipse ele pode ser deflagrado nos próximos meses de forma coletiva, né, quando planetas em trânsito vão passando por aquele grau, ou mesmo no seu mapa natal de forma mais personalizada por algo que está acontecendo na sua vida. Que aí você tem que olhar trânsitos pessoais para você, progressão, a revolução solar. Vai que a sua revolução solar cai no grau 9 de Áries, imagina. Então, esse eclipse vai estar sendo ativado para você praticamente o ano inteiro. Bom, quais são os temas principais? Né? Lembrando que aqui eu resumo bastante porque é uma live, a gente tem que conversar ali num tempo menor, tem que conversar com vários assuntos. No curso de astrologia eu detalho bem mais sobre cada signo, mas eu separei aqui
algumas coisinhas para falar do eixo Áries e Libra. Então Áries fala muito do eu, Libra fala do outro. Não é à toa que esse eixo é o eixo do relacionamento, né? Então, só por estar no signo de Libra, a Lua já traz uma temática forte de relacionamento. Uma Lua cheia, uma oposição, também é um aspecto que puxa muito para relacionamento. O Áries fala do eu, Libra fala do outro, os dois se encarando, a necessidade de equilíbrio. Aí vai de cada um. Novamente, por isso que eu falo, eu não gosto de dar um horóscopo para todo mundo que é de Aquário, para todo mundo que é de Leão, para todo mundo que é de Peixes, porque depende da vida da pessoa. A pessoa tem que aprender a pensar e pegar os conceitos astrológicos e colocar na vida. Então, assim, é um momento que todo mundo pode ser convidado a refletir como que está o equilíbrio entre o eu e o outro. Ou seja, o quanto que você está pensando só em você ou o quanto você está pensando só nos outros, né? Então, se você estiver numa polaridade mais Áries, né, você está pensando só em você. Tem que ir para Libra, começar a considerar o outro, pensar no outro. Se você, né, eu ouço muito Gasparetto, né, que desde a da antiguidade ali eu ouvia, e ele como leonino, né, ele fala muito do eu, e ele, né, combate muito aquela coisa dos outros que ele fala. Então, assim, às vezes você pode estar muito dando atenção, dando a sua energia para o outro, para o relacionamento. E talvez você tenha que vir mais para a polaridade ariana. Como que você vai saber? Você tem que analisar a sua vida, você pode ter uma ajuda, de repente, terapêutica, de alguém que também, né, ajuda você a olhar para isso. Mas cada um vai ver como é que está essa balança, né? Pode ser que você já esteja no equilíbrio, e aí legal, né? Eu estou tendo um bom equilíbrio entre olhar para a minha vida, pensar em mim e pensar no outro. Então está tendo uma troca muito legal no relacionamento. Porque tudo que tiver desequilibrado pode gerar um conflito aí. Pode gerar um conflito. Então, novamente, essa lua cheia ela traz uma tensão para relacionamentos. Quer dizer que todo mundo tem que se separar nessa lua cheia? Óbvio que não. Mas para quem tiver ali já meio que com a corda quase estourando, pode ser que essa lua cheia dê um ponto final ali, dê uma coisa que ó, não dá mais. Né? Porque as coisas vão ser vistas, as coisas vão ser colocadas à tona. E feridas podem ser tocadas, mas ao mesmo tempo a cura pode vir. Então, às vezes, dependendo do relacionamento, dependendo de como é que está a situação, um caminho de cura pode ser a separação mesmo, né? Também, o eixo de Áries e Libra fala muito do individual e da cooperação, né? Então, o quanto eu estou cooperando com os outros, o quanto eu estou ali só pensando em mim, é mais ou menos o mesmo tema, né? Do eu e do outro. Fala muito também de paz e guerra, e aí veja quanto você está numa polaridade muito pacífica, que é Libra, que é realmente assim, não quero conflito com ninguém, mas isso no extremo, né, pode ser complicado, porque não quero conflito com ninguém, então todo mundo faz o que quiser com a sua vida, você não tem opção, você não escolhe as coisas, não tem decisão. Ou você pode estar numa polaridade ariana, eu estou ali buscando conflito com todo mundo, estou ali entrando em guerra com todo mundo. Lembra, qual que é o melhor mundo? O caminho do meio, que é o equilíbrio entre esses dois eixos. Então, eu quero paz com todo mundo, mas também eu consigo defender meu território, eu consigo não ser totalmente, né, manipulado, levado pelos outros. Então, ter esse equilíbrio é importante. Agora, esse é o tema geral, né, de uma lua cheia em Libra. Vamos falar dos aspectos específicos desta lua cheia, porque ela está com questões muito importantes. A primeira coisa que chama muito a atenção é a participação de Quiron. Por quê? O Sol está no grau 23 de Áries, logo a Lua estará no grau 23 de Libra, logo oposto, e o Quiron está no grau 23 de Áries. Então a gente tem, isso é muito interessante, pessoal, porque a astrologia, parte dela é matemática. A parte dela é você realmente calcular a posição dos planetas, dos astros, e ver também na geometria sagrada como eles estão se falando. Então por isso que a gente tem aquele monte de linha ali dentro do mapa que no curso a gente vai aprender quando chegarmos nos aspectos. E tudo que é muito exato, tudo que está ali num grau exato, seja de conjunção, de quadratura, de oposição, fica mais forte, né? Como, por exemplo, a Lua cheia formada na oposição exata do Sol e da Lua. E nessa Lua cheia, que vem depois de um eclipse solar, que foi o último eclipse solar no eixo Libra e Áries, né, que tem trabalhado ali questão de relacionamento, Sol e Lua estão fazendo contato exatíssimo com Quiron. Isso é extremamente significativo. A Flávia colocou aqui, bom dia, Libriana com ascendente Áries vive em busca de manter esse equilíbrio. Muito interessante, porque às vezes a pessoa tem isso no mapa natal mesmo, ela tem uma polaridade ali expressa no mapa natal e ela tem dentro dela essa tensão interior, mas que exige esse conflito sendo buscado ali na vida. Muito legal.
E se você tem esse, dependendo do grau, né, que você tem ali o seu Sol e a sua Sol em Libra, né, e o ascendente em Áries, pode ser que essa lua cheia caia em cheio, né, no seu eixo ali do Áries e Libra. Então fica atento ali, porque essa lua cheia pode ser mais significativa para você. Então, Quiron, vamos falar um pouquinho do Quiron, que talvez não seja tão conhecido por todo mundo. Eu estou vendo um bichão aqui andando na mesa, deixa eu ir para lá, senão daqui a pouco ele vem em cima de mim. Aqui eu moro no mato, por isso que tem um monte de bicho aqui. Quiron é um centauro, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Quiron. Ele, na verdade, é um asteroide que ele foi incluído na astrologia aí, mais ou menos na década de 70. Então, não é todo mundo que utiliza Quiron. Né? Quem é da astrologia tradicional geralmente não vai utilizar Quiron, mas eu adoro Quiron. Né? Por tudo que eu já estudei, ainda mais quem tem o viés mais terapêutico, a minha leitura é mais terapêutica. Olha lá, tem o ascendente em Libra, então também ó, a sua lua cheia pode pegar ou a sua casa 12, que vai trazer muita questão do inconsciente, ou pega a casa 1 mesmo, que é o ascendente, que vai falar do seu eu, da sua expressão. Então eu gosto muito da astrologia terapêutica, porque para mim a astrologia é uma ferramenta, é um manual, que vem, né, vamos assim, quando você compra um equipamento eletrônico, geralmente vem um manual de instruções. Por quê? Porque ele está cheio de coisas ali, e geralmente você não sabe como utilizar todas as funções ali, e vem um manual que te ajuda se der algum problema, né, como que você otimiza o uso daquele equipamento. E nós, seres humanos, também temos o manual é o mapa astral. Né? Quando a gente escolheu encarnar aqui, a nossa alma falou, eu quero vir com essa configuração, porque ali vão ter meus pontos fortes, meus desafios. Quando algo dá errado, o que eu posso fazer? Tudo está ali no mapa, né, para a gente olhar. E quando trabalha-se terapeuticamente, Quiron é fundamental. Né? Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Então, todo mundo deveria conhecer o seu próprio Quiron. E conhecer no sentido de saber que signo que ele está, qual é a casa que ele está, né? Possíveis aspectos que ele está fazendo. Às vezes você pode ser uma pessoa que tem um Quiron muito presente no mapa. Né? No meu caso, o Quiron fala com minha Vênus, fala com o Sol, fala com o meu ascendente. E não é à toa que eu vim para o caminho de cura. Né? Eu trabalhava com tecnologia, mas de repente no retorno do Saturno, minha alma começou a me cobrar. E aí eu falei, bom, deixa eu me alinhar totalmente com o meu mapa, então, e fui para esse caminho de cura. Então veja como que está o Quiron no seu mapa, porque ele está sendo enfatizado nesse momento. Então a Lua e o Sol fazendo contato exato com Quiron, Quiron, esse asteroide que fala da ferida, qual que é o mito de Quiron? Né? Eu vou resumir aqui ao máximo para a gente falar rapidamente. Quiron é um centauro que tinha ali muita sabedoria, ele tinha ali muito conhecimento, mas ele foi ferido com uma flecha que tinha o veneno da Hidra. A Hidra era um monstro terrível que esse veneno mataria qualquer um. Então, era uma flecha extremamente mortal. Só que Quiron ele era um semideus, ele era filho de Saturno. E aí, ele não morria. Né? Por mais que aquele veneno fosse super mortal, ele, por ser um semideus, ele não morria. Só que ao mesmo tempo o veneno era tão intenso, tão forte, que não dava para curar esse veneno. Então o Quiron falou, beleza, eu estou aqui com essa flecha, eu preciso... Ele foi usando todo o conhecimento dele, todas as ervas, todas as formas de cura, para tentar se curar. Não conseguia, né, porque o veneno era realmente incurável, só que ele percebia que ele sentia menos a dor dele quando ele ajudava os outros, então ele virou um grande curandeiro. Né? Ele virou aquele com que todo mundo que tinha algum problema, alguma doença, ia atrás dele para ele ajudar a trazer o remédio, a cura. Logo, ele era um grande xamã, ele era um curandeiro, ele era o médico ali, né, da época dele. E o Jung fez esse estudo, né, entendeu que esse mito de Quiron traz o arquétipo do curador ferido. Então é aquele que geralmente acontece, pode perceber, geralmente quem vai para o caminho da cura, mesmo se a pessoa saber, ela pode não conhecer o Quiron dela, mas geralmente quem vai para o caminho da cura passou por situações de dor muito forte, de doença, seja com ela mesma, seja com a família. Então eu já vi, por exemplo, o relato de médicos que, sei lá, uma pessoa da minha família, né, pegou uma doença muito grave, e aí acabou morrendo, eu gostava muito dela e eu senti que eu tinha que ir para esse caminho da cura. Ficou aquela dor nela, né, de perder aquele ente querido, ou ela mesmo passou por muitas doenças, e tanto no campo físico quanto mental. Então o Quiron ele fala dessa questão que nós temos uma ferida e nós buscamos curar essa ferida, só que essa ferida ela meio que não cura. É uma ferida que está ali, novamente, né, falando daquele tema do Gabor Maté, de questões inconscientes que vêm do passado. A gente não muda o passado, né? Se você teve uma rejeição muito grande no passado, se você teve um trauma muito grande no passado, esse trauma simplesmente não vai ser apagado, né? Ele vai continuar ali.
mas a grande questão é a forma que você lida com ele. E dependendo de como que for, ele pode voltar à tona. E, por exemplo, a ferida, né, deu perdendo o Duque. O Duque, para quem não conhece aqui, né, para quem já está aqui faz tempo, conhece, era meu cachorrão, parceiro, assim, de todas as horas. E claro que agora que já passou um tempo, meio que a gente vai vivendo, né, vai acostumando, mas vira e mexe, vem ali uma saudade enorme, uma tristeza, porque é uma coisa que não vai se curar, né? Eu sempre vou lembrar do Duque e do momento da partida dele. Então o Kiron ele fala muito de uma coisa que é uma ferida e que a gente não consegue ter uma cura total. Mas a gente fica buscando formas de poder melhorar, curar e quando que a gente realmente diminui a dor? Quando a gente ajuda os outros. Isso, inclusive, a psicologia positiva fez os estudos ali e comprovou. Né? O que deixa o ser humano mais feliz é quando ele ajuda os outros. Bom, disse tudo isso para mostrar que esse arquétipo está sendo ativado. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Então, feridas podem vir à tona. O Sol em conjunção com Quiron. O Sol, quando ele está em conjunção com o planeta, primeiro, né, ele ativa aquela energia, ou seja, ele está trazendo uma evidência, ele ativa aquilo ali, aquilo vem à tona, o Quiron, que é a ferida. Ele ilumina, ou seja, ele clareia. Então é como se você estivesse num ambiente onde você não está enxergando direito, está meio escuro, mas de repente você põe uma luz ali, e aí você vê tudo que está ali. Né? Então o Sol ele está trazendo as feridas à tona. E a Lua lá do outro lado está mostrando que essa ferida vem do passado. E especificamente agora, né, de questões de relacionamento. E o ser humano é um ser que se relaciona, ele precisa se relacionar. Aquela frase, ninguém é uma ilha, ela é totalmente verdadeira. Né? No geral, o ser humano precisa se relacionar. Quando ele nasce, quando é um bebê, ele é extremamente vulnerável e ele precisa não só de comida, de alimento, de calor, mas ele precisa de amor também. Né? Então, aquela criança que não recebeu o amor, ou pelo menos não percebeu que recebeu o amor, ela fica com uma ferida muito grande. Então, feridas podem vir à tona. E muitas vezes o que traz essa ferida, o que deflagra essa ferida? Alguma questão de relacionamento, ou outro. Né? Então, o outro, de repente, fala alguma coisa com você, tem algum tipo de atitude, alguma ação, e aí você sente uma ferida muito grande. Na verdade, não é que você sente a ferida muito grande, é que é uma ferida que está lá no seu inconsciente e foi, né, trazida à tona para ser trabalhada. Mas Quiron, ele fala da ferida, mas ele também fala da cura. Então ele também tem o potencial de cura. Então é uma lua cheia especialíssima no sentido de trazer à tona temas de relacionamento, trazer à tona feridas de relacionamento, mas trazer à tona também a possibilidade da cura dessas feridas de relacionamento. E lembra que a cura passa pelo quê? Pela ressignificação, por olhar por aquela situação por um outro ângulo, ter um outro entendimento, ter um amadurecimento. E a gente vai ver que vários outros aspectos dessa lua cheia falam muito sobre isso também. Vai ser novamente uma lua cheia, um fim de semana de muita cura. Bom, quem é que está ali fazendo quadratura com o Sol e a Lua? O Marte. O planeta Marte, que é o guerreiro, que é o encrenqueiro, que é o planeta que fala ali de desafios, fala ali da gente ir de cabeça, né, vencendo nossos bloqueios e desafios. Ele fala muito da raiva. A raiva é algo que muita gente tem ali inconsciente, né? E a raiva que não é expressada, ela vai causar doença. Na série do Gabor Maté ele fala muito disso. O Marte ele está em queda, né, que a gente fala, ele está no signo de Câncer, que não é o lugar mais agradável para Marte estar. E especificamente Marte fez uma temporada de retrogradação no signo de Câncer. Então a gente passou aí nos últimos meses por uma mexida muito forte nas emoções, no passado, né? Cada um de acordo com o seu mapa. Algumas coisas foram tocadas, outras pessoas passou um pouco mais tranquilamente com isso. E agora o Marte está finalizando, ele está aqui, ó. Só faltam 3 graus, 3 nada, faltam praticamente 2 graus para o Marte sair de Câncer. Então ele está quase no grau anarético de Câncer, mas ainda faz a quadratura com o Sol e Lua. Então essas feridas, olha só pessoal, como que a gente lê o mapa astral? A gente vai colocando todas as pecinhas e montando uma receita. Essas feridas que podem vir à tona, podem ser tocadas, ativadas pelo Quiron envolvido ali, que vem de relacionamento, elas podem gerar o quê? Muitos conflitos. Porque quando o Marte é tensionado, porque imagina, o Marte está em quadratura, que já é uma tensão, ele está numa debilidade, né? Ele está finalizando ali a passagem de um signo. Então isso pode trazer muito conflito. Então o fim de semana em si
pode guardar ali conflitos de relacionamento. Vale dizer que parte do fim de semana vai ser Libra, parte vai ser Escorpião. E Lilith vai estar envolvida nisso, que eu já vou falar dela. Então pode ser um fim de semana de conflito, né? Aqui, especificamente, a gente vai ter ritual de ayahuasca no sábado, né? Então, para quem estiver no ritual, pode ser um ritual fortíssimo, assim, de trazer consciência de feridas, das questões ali, né, de relacionamento, do passado, pai, mãe, tudo isso. Mas esse conflito, novamente, né? Para quem estiver inconsciente, pode ser realmente um quebra-pau. Né? Pode ser do tipo, você tocou na minha ferida, eu enfim, vou atacar. Né? Que é uma temática do Marte, principalmente no Marte mais impulsivo, negativo. Mas, para quem estiver na consciência, fala, então eu vou pegar essa força e vou buscar entender o que no passado está me trazendo isso. Né? Então, por que isso doeu tanto? Por que aquela pessoa ter falado aquilo? Por que a pessoa ter feito tal coisa doeu tanto? O que será que está acontecendo comigo que vem lá do passado? Eu já faço convite aqui, se você fizer a leitura do mapa, a gente pode ter uma boa visão. E se você quiser aprofundar, porque algumas pessoas fazem a leitura uma vez, aí faz uma vez por ano, é legal também. Mas para quem quiser realmente se aprofundar no mapa, a gente pode fazer algumas sessões e a gente vai mergulhando cada vez mais, trazendo tanto o simbolismo do seu mapa, né, o estudo do seu mapa, quanto os conceitos psicológicos que vão ajudar a gente a trazer esse entendimento e essa cura. Então, como Marte está em Câncer, que já fala do passado, fala de questões familiares, isso pode vir muito à tona. E novamente, Marte ele pode ser, no negativo, um deflagrador de conflito, guerra, briga e extremos emocionais, ou ele pode ser aquela cirurgia. Né? Ontem mesmo ontem teve aula de Escorpião. Você que quer aprender astrologia, ontem foi aula ao vivo, né? Eu falei sobre Escorpião. Está lá a aula já gravada na plataforma, se você entrar agora você já consegue assistir ela. Eu falei muito da questão do Escorpião, do Marte, como aquele bisturi, aquele cirurgião que corta, né? Mas ele corta precisamente, ele corta para trazer uma cura. Então esse Marte, veja bem, né? Olha essa metáfora que você pode colocar para você. Esse Marte pode ser algo totalmente destrutivo, que sai dando espadada em todo mundo, e às vezes você pode dar uma espadada em quem você ama, né? Por quê? Por conta de uma ferida que foi tocada, e depois, isso é uma coisa importante, né? Aquela frase também é muito verdadeira. Uma flecha lançada e uma palavra falada não tem volta. Né? Você lançou uma flecha ali na pessoa, aquilo já doeu, você pode pedir perdão, você pode fazer o que for, mas aquilo já teve um efeito. Então, claro que o ideal é a gente ter o equilíbrio emocional, um controle, para não chegar, né, lançando flechas, espadadas e ferindo a pessoa que a gente ama, para depois se arrepender e depois ter que ir lá pedir perdão e coisa do tipo. Bom dia! Então, o que acontece? Se você tiver consciente, você usa esse Marte como o bisturi, né? Como aquele bisturi que tem que cortar aonde tem que cortar. Então, aquela dor, aquela ferida, ela veio de onde? Né? Não é lutando contra a sua parceria que você vai resolver isso. É olhando lá na causa, lá na fonte. Então, de repente eu não senti que eu recebi o amor. Isso aí fica tranquilo que sempre tem a correção ali, o próprio corretor muda, né? Eu já estou acostumado. Então, o que acontece? A gente pode ir direto na causa. Né? O que causou aquela dor, aquela ferida? Né? Por que quando a pessoa faz uma coisa comigo que para as outras pessoas que olham de fora parece uma coisa tranquila, não tão significativa, mas para mim aquilo parece um tsunami? Né? Também não é, na verdade, não é porque eu estou exagerando, não, é porque aquilo está tocando uma dor que está inconsciente. É como se fosse a nossa alma, o nosso inconsciente gritando para que aquilo seja visto. Então essa é uma lua cheia extremamente terapêutica. Né? Para quem tiver ali com esse autoconhecimento, para quem buscar, muita coisa pode acontecer. Vale dizer que o Marte está finalizando a passagem por Câncer e Júpiter vai entrar em Câncer, ou seja, ele vai ativar, vai aumentar tudo que está ali no signo de Câncer no seu mapa. Isso pode ser muito bom, tende a ser muito bom, porque Júpiter é grande e benéfico, mas se tiver coisa mal resolvida ali, ele também vai trazer isso à tona. Então fica a dica para olhar para essa área de Câncer com muito carinho. Bom, eu falei de Lilith porque, embora ela esteja no início de Escorpião, ela participa dessa lua cheia porque ela está muito no início. Então, tecnicamente, né, por grau, ela está em oposição ao Sol, ela está em conjunção à Lua, mas especialmente eu coloquei ela aqui porque no domingo, essa lua cheia ela acontece 21 horas e 22 minutos do sábado aqui no Brasil. Então significa que no domingo, entre a madrugada e logo de manhã, a Lua vai mudar para Escorpião e já vai fazer conjunção com Lilith, que pode trazer questões de rejeição e raiva à tona. Né?
Então veja que é o fim de semana inteirinho, muito forte nessa temática. Então, às vezes, uma briga que aconteceu no sábado, aí você pode imaginar, né, de repente no domingo dá aquela apaziguada. Talvez não, porque vem Escorpião. Escorpião no positivo é cura. Falei sobre isso na aula de ontem. E aí, então pode dar aquela alquimia, aquela cura, para quem estiver buscando esse entendimento. Mas no negativo, Escorpião é a vingança. Né? É um signo que tem um poder de destruição muito forte. Então o domingo ele pode ser, né, para quem estiver na parte mais negativa, pode ter uma briga no sábado e um corte muito forte ali no domingo. Então é um fim de semana que é legal a gente ter essa presença aí, né, como está nosso relacionamento. Bom, e falando em relacionamento, o regente, né, do Sol, porque o Sol está em Áries, é Marte. E o Marte está lá no signo de Câncer, não está ali muito feliz, mas o Marte ele tem essa possibilidade, né, o Marte está ali num caminho, né, tá bem interessante isso, porque ele está na queda, ele está na debilidade, e ele está enxergando Sol e Lua, por quadratura, que é tensão. Quando ele enxerga o Sol, ele enxerga Áries, então ele enxerga o seu domicílio, ele fica feliz. Mas quando ele enxerga a Lua está em Libra, ele enxerga o seu exílio, ele já não fica muito feliz. Então eu diria que Marte pode estar ali meio que numa coisa meio tipo, como é que eu faço, né? Ele está mais para ajudar nessa questão do Sol, de trazer a nossa individualidade, de trazer a nossa essência, trazer a nossa cura. E o regente da Lua, a Lua está em Libra, quem é o regente é Vênus. Aí vem a chave que eu diria que vai ajudar em tudo. Vai ajudar em tudo. Por quê? O planeta Vênus está estacionário. Então veja, nada é por acaso. No sábado, a Vênus volta ao movimento direto. Mas vai ser lá para a noitão. Né? Então, assim, quando se forma a lua cheia, a Vênus ainda estará retrógrada aqui. Né? Então significa que ela está estacionária. Sábado, Vênus estará parado no céu. Quando você olhar à noite, olha, essa noite de sábado vai ser linda, hein? Vai ser muito linda para quem gosta de observar o céu, porque assim que o sol se pôr, né, mais ou menos ali umas 8h30, 9 horas da noite, se você olhar ali para o horizonte, você vai ver Júpiter brilhando fortíssimo, porque Júpiter vai estar se pondo. Né? A Lua já vai estar nascendo cheia praticamente. Então, para quem puder olhar, né, o local em que a Lua nasce, ela vai estar lindinha, subindo ali no céu. E a Vênus a gente não vai poder ver, né? Infelizmente a gente não vai enxergar a Vênus, porque a Vênus já vai estar abaixo do horizonte. Mas ela vai estar estacionária ali. Né? E quando um planeta está estacionário, ele meio que é como se ele exaltasse aquela energia dele. Então Vênus vai estar super exaltada nesse sábado. E novamente, né, nada é por acaso, tudo é sincronicidade. A Vênus resolveu estacionar no dia em que a lua cheia acontece no seu signo de regência. Então Libra significa relacionamento, Vênus significa relacionamento. Esses dois temas vindo muito à tona. Ana Luísa, bom dia. Então, a Vênus está estacionada, vai estar com a energia muito forte ali, vai estar no signo de Peixes ainda, que é a sua exaltação. Peixes fala do inconsciente e Peixes fala do amor incondicional. Então, no final das contas, o que cura é o amor, a gente sabe disso. Né? O próprio Gabor Maté é muito. Eu estou falando tanto, eu devia ser patrocinado pela plataforma Aquarius, quem sabe, né? Se você conhece alguém dessa plataforma, me põe em contato com eles, até para eu sugerir que eles melhorem o aplicativo de televisão, né? Para ficar mais fácil a gente ver. Mas eu estou falando bastante dessa série que está muito legal. E tem várias outras, tá? Eu já indiquei lá o Médico Indiano, que fala do Vasantilade, tem várias séries ali. E ele fala muito dessa questão da autocompaixão. Né? Então, assim, muitas vezes a gente fica meio que se batendo mesmo, né? Se martirizando. Toda essa cultura que a gente tem, ela meio que remete a isso, a culpa, a punição e tudo isso. Então, a Vênus em Peixes ali, estacionária, ela está falando do quê? Da autocompaixão, tanto por você mesma, por você mesmo, quanto pelo outro. Então, se tiver algum conflito ali, nesse sábado, e o bicho está aqui no computador, eu tirei ele daqui, ele foi aqui para o computador, daqui a pouco ele vem aqui, entra no meio da live, o bichinho é uma formigona desse tamanho, né? Enorme. Então, se você tiver algum conflito nesse fim de semana, ou aos arredores, né, o astral já pode estar ficando um pouco tenso, hoje mesmo a Lua já entra em Libra, à noite. Primeiro, né, tenha compaixão por você e tenha compaixão pelo outro. Porque quando tem um relacionamento, a gente tem ali as pessoas adultas se relacionando, mas também tem as duas crianças feridas se relacionando. Então, às vezes, você está lidando ali, a pessoa está
Eu sei que parece que é mais fácil falar do que fazer, né? Porque quem está ali no meio da coisa acontecendo vai pensar, ah, que isso, a pessoa fica com raiva e briga. Mas quando você vê a sua parceria, né? Se você estiver se relacionando com alguém, fazendo alguma coisa que não é legal, que te. Pensa que. Por que será que ela está fazendo aquilo? Qual é a história de vida dela? Qual é a história de vida que ela sabe, que ela conhece, de repente você até sabe que ela teve um processo de trauma, teve uma rejeição, ou às vezes que ela nem sabe, né? E não que isso justifique qualquer ação do tipo, ah, então só porque ela passou por isso ela vai ficar fazendo coisas ruins, assim. Mas é ter um entendimento e trabalhar a compaixão de peixes, trabalhar o amor incondicional de peixes, porque é isso que no fundo vai acabar curando. Então, quando uma pessoa tem um comportamento que não é legal no relacionamento, se você simplesmente ataca, né, e revida e faz alguma coisa, geralmente vai gerar o quê? Contra-ataque. E vai gerar brigas e brigas e brigas. Continua. Eu falei que a formiga ia vir aqui para o celular e ela veio, né? Ela está subindo no celular. Mas se a pessoa faz alguma coisa e você consegue ter uma estabilidade emocional, uma paz, uma tranquilidade e emana amor para aquela situação, qual que é a tendência, né? A tendência é que aquela pessoa ela não vai te contra-atacar, porque você não atacou ela, não tem como ela contra-atacar. Mas ela vai também meio que ter uma possibilidade de o próprio amor que você emanou começar a trabalhar na cura. Então os relacionamentos eles são ali fontes de evolução acelerada, né? No Tantra a gente sabe muito disso, o Maituna, né? Aquela evolução acelerada que é mais que a meditação, mas também ele é uma fonte de cura. Então, um olhando para o outro, um ajudando o outro, pode trazer essa cura. Então veja que eu falo que tem uma tensão no ar. Para quem acompanha outros astrólogos podem estar vendo, né? Muita gente falando de, principalmente quem fala de astrologia mundial, é um período bem complicado do mundo, né? Dos guerras e coisas do tipo. Eu falo mais para o indivíduo mesmo, né? Para a gente trabalhar a nossa cura. Então tem uma tensão, mas tem uma possibilidade de cura e maravilhosa. Por quê? Além da Vênus estar forte, está no signo de Peixes, ela está em conjunção, praticamente quase exata ainda, com Saturno. Isso traz o quê? Uma possibilidade de aprendizado. Né? Então, aprender. O que eu posso aprender com a situação? Amadurecimento. Então, se aquela criança está ferida, a gente tem que acolher aquela criança ferida. E isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente acaba acolhendo mais quem é do externo do que a gente mesmo. Então, se a gente tem que perceber que temos uma criança ferida, eu falo sempre isso nos atendimentos, até às vezes dou dica para a pessoa, né, trabalhar a criança interior ali com cristais, com o Ho'oponopono e várias coisas, porque se a gente acolher a nossa criança interior que está ferida, ela se cura, ela fica mais feliz. E olha que lua cheia maravilhosa para isso. Porque além disso, para finalizar, né, em termos de aspectos, toda essa galera de peixes, Vênus e Saturno, e lá tem também séries, né? A nutrição que está ali em peixes. Temos também a cabeça do dragão, aliás, cabeça do dragão que está praticamente num trígono exato com Marte. Né? Tudo isso contribui para a questão de mandar uma boa energia para o Marte. Então, embora o Marte esteja numa tensão com Sol e Lua, ele recebe uma ajuda muito boa, né? Um trígono dos planetas em peixes, inclusive da sua amada Vênus, né? Afrodite, que está ali também no signo de peixes. Então, é uma lua cheia que pode trazer conflito, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de cura e amadurecimento muito, muito legal. Então aproveitem. Claro que, veja, né? Se você tem planetas em signos cardeais, que são quem? Né? O próprio Áries e Libra. Já teve gente aqui na live que falou, tem o Sol em Libra, ascendente em Áries e assim por diante. Então se você tem planetas em Áries e Libra, principalmente ali mais para o final, você tende a sentir mais, tende a ter uma afetação maior. Também de Câncer e Capricórnio, tanto por quadratura quanto porque o Marte está lá em Câncer. Então, assim, a gente tem uma quadratura, uma grande quadratura natural nessa lua cheia que pega em cheio todos os signos cardinais. Novamente, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. E você pode ter o seu Sol, você pode ter a sua Lua, você pode ter ali, né, o próprio ascendente em um desses signos e que pode ser tocado fortemente, principalmente, novamente, né, se ele estiver no final do signo, estiver naquele chamado terceiro decanato, a partir do grau 20. Novamente, aí por isso que eu falo que você tem que assistir essas lives com o seu mapa em mãos para você poder ir acompanhando. Então, esses serão mais afetados. Claro que, independente de você ter planetas nesses pontos ou não, tem duas áreas da vida, na verdade três, que estarão sendo tensionadas nesse momento no seu mapa, que é, novamente, a casa astrológica regida por Áries, regida por Libra e regida por Câncer. Então veja que essas três áreas da sua vida vão estar ali numa tensão nesse momento por conta dessa lua cheia.
e novamente aí você pode ter ali bons entendimentos do que você tem que aprender nesse momento. Por fim, dicas que eu gostaria de dar, né, para quem gosta de cristal e de óleo essencial. Aliás, até comentei lá no podcast, eu estou meio que me preparando aí para fazer uma sequência de vídeos onde eu quero trazer um resumão de cada signo, dica de cristal e dica de óleo essencial para cada um deles. Então, seriam 12 vídeos, uma jornada mesmo que eu vou fazendo, começando com Áries, depois é para Touro, Gêmeos e assim por diante, falando um pouquinho do signo, lado luz, o lado sombra, né, as características, e dica de cristal e óleo essencial que a gente pode utilizar para aquele signo. Então, estou me preparando para isso. Para quem gosta, já fica aí. Lembra de se inscrever no canal, colocar no sininho para você poder receber notificações. E vem para o Telegram para você ficar sabendo de tudo, né? Então eu vou dar dica de um cristal em óleo essencial para a gente utilizar nesse fim de semana. Eles podem ser de grande ajuda. O cristal vai ser o quartzo azul. O quartzo azul que é um cristal maravilhoso. Aqui no Brasil ele é abundante. Ele é fácil de encontrar em qualquer loja, você encontra ali que vende, né? Artigo religioso, produto esotérico, enfim. Você encontra facinho o quartzo azul. Ele não é caro, ele é um cristal barato, então todo mundo deveria ter em casa. E o quartzo azul eu estou indicando por quê? Ele traz paz, harmonia, tranquilidade. Ele é ótimo para meditar. Eu literalmente sinto que estando com o quartzo azul, parece que as ondas alfa elas chegam mais rápido, assim como quando a gente medita com o Líbano, né? Aquela promoção do Líbano que algumas pessoas conseguiram pegar, né, na do Terra e outras não conseguiram, mas enfim, o Líbano que é um óleo incrível, né, para quem tem, e só de sentir o aroma do Líbano parece que a onda alfa do cérebro já começa a se aparecer, né? Então você está aqui em beta e você inala o Líbano, parece que ele já manda ali as ondas alfa acontecerem, você entra em meditação mais fácil. O quartzo azul faz isso. Mas além disso, o quartzo azul nos conecta com a tolerância, principalmente a tolerância no relacionamento. Então ele pode ajudar bastante. A gente vê que alguma coisa pode nos irritar, né? Quem se relaciona, né, de verdade ali no dia a dia sabe que isso acontece, né? Quando a pessoa está ali naquele date, né, ele está conhecendo, saiu numa balada, tudo é perfeito, né, tudo é maravilhoso, mas quando você começa a conviver no dia a dia com uma pessoa que virou casa 7, que é relacionamento mais sério, vai ter uma série de coisinhas no dia a dia que parece que irrita, né? Então tem aquela coisa ali, ele deixa a roupa jogada, o outro faz não sei o quê. E assim, se a gente não tiver tolerância, isso pode virar um conflito, uma bola de neve. O quartzo azul, ele ajuda a gente a ter tolerância. E ele ajuda a gente no quê? Na comunicação. Uma comunicação tranquila, compassiva. Então é um cristal maravilhoso para esse momento. Para quem quiser adicionar um cristal junto ali, põe o quartzo rosa, né? Que pode ajudar bastante. E o óleo essencial, eu vou indicar nosso clássico lavanda. Né? Lavanda que, além dele ajudar a gente a ficar tranquilo também, ajudar a ter calma, tranquilidade, ele, pela psicoaromaterapia, ajuda a gente a se comunicar, ajuda a gente a falar. Então essa combinação ali de quartzo azul com lavanda pode ajudar você, primeiro, a equilibrar esse Marte. Lembra que eu falei, né? Esse Marte ele pode ser um ponto de destruição, ou seja, tocou na minha ferida, eu vou sair dando espadada em todo mundo, ou ele pode ser um ponto de grande cura. Ou seja, tocou na minha ferida, eu olhei para ela, eu consegui entender ela, e eu vou com bisturi ali para tentar tratar a causa dessa ferida. Mas para isso, imagina um cirurgião, só pensa nisso, imagina um cirurgião fazendo uma cirurgia na raiva, né? Ali com sangue nos olhos, ali tremendo com o bisturi, não tem como, né? Então, se ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que estar ali no momento presente, calmo, tranquilo, respirando para poder fazer tudo direitinho. Então, a lavanda e o quartzo azul podem ajudar nisso. Se você quiser entrar para o mundo dos óleos essenciais comigo, vem, aproveita, porque também nesse mês tem aquela promoção que comprando 50 PV não paga a taxa de inscrição. Então você pode comprar a lavanda e o hortelã. Se não me engano, esses dois óleos já poderiam fazer com que você entrasse, né, sem pagar nenhuma taxa. E você já pode começar a utilizar eles na sua vida, né? E quiser saber sobre cristais, tem um curso de cristais também que está aqui no Instagram, está nos links, está em todo lugar. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Aproveitem essa lua cheia. Vivam o melhor dela. Não criem ali muitos conflitos. Se aparecer um conflito, se aparecer uma ferida, trabalhe na cura. Se for o caso, peça ajuda. Né? Se identificou comigo, vem comigo para a gente olhar o seu mapa, para fazer todo o processo. E é isso aí. Dando tudo certo, eu quero fazer a live do Netuno em Áries. Ela já está pronta aqui, né? Eu já fiz ali o scriptzinho para a gente conversar. Talvez amanhã ou sábado, vamos ver quando que eu faço essa live do Netuno em Áries, que é uma outra mudança muito importante que aconteceu e está afetando nossos mapas. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, tchau, tchau.